Caderno de Ciências aberto, porque hoje vamos falar sobre a tabela periódica. Este aqui é o Dmitry Ivanovich Mendeleev, um químico russo que em 1868 se debruçou sobre o problema de como organizar os elementos químicos que hoje você conhece como tabela periódica. Até então se conhecia mais de 60 elementos químicos. Ele sabia que esses elementos eles tinham pesos atômicos diferentes, mas precisava ainda de uma melhor organização para visualizar e trabalhar com esses elementos químicos. E aí diz a história da ciência que o Dmitry Mendeleev pegou no sono, dormiu, e quando ele acordou, ele já tinha assim um esboço de como é que seria essa tabela periódica, como seria essa organização mais facilitada. Então, de um sonho, ele pensou tanto naquilo que ele sonhou e ali teve a construção da tabela periódica até chegar ao que a gente conhece agora. E você aí sonhando se o crush ou a crush vai te reconhecer na rua quando você estiver de máscara. Então, vamos sonhar com coisas mais construtivas, mais edificantes, como Mendeleev? Essa é a tabela periódica que nós conhecemos hoje. Alguns elementos foram descobertos após a morte de Mendeleev e foram incluídos depois aqui na tabela. Ela tem uma organização. E essa tabela periódica ela é universal. O que significa isso? Que independente do país, ela vai ser a mesma. Os símbolos que são representados aqui dentro desses quadradinhos, eles valem para todos os lugares do mundo. O que vai mudar logo, lógico, é a pronúncia. Por exemplo, aqui ó, a gente tem o Fe. Esse Fe, ele é o ferro para nós. Mas na tabela periódica americana, por exemplo, vai estar Fe, só que eles vão falar o iron, por exemplo. O nome não vai importar, porque aí sim vai seguir a língua do país. Mas o símbolo, ele é o mesmo para qualquer lugar do mundo, ok? O que a gente tem que prestar atenção é que essa tabela ela sempre tem cores diferentes e ela vai ter uma legenda. Ó, a nossa legenda está aqui em cima, normalmente ela aparece embaixo, tá? E é sobre a legenda que nós vamos falar agora. Na legenda, você vai ter em destaque sempre o símbolo do elemento químico, aqui no caso é o H, que é o hidrogênio. Embaixo vai estar o nome dele. E aí tem alguns números que vão aparecer ou em cima ou embaixo desse quadradinho do elemento químico. No nosso exemplo aqui, nós temos de um lado o número 1, que é o número atômico, ou o número de prótons, que é a carga positiva. Então, no caso do hidrogênio, ele tem a quantidade 1 como número de prótons e número atômico. E do outro lado, aqui, nós temos o número de massa do hidrogênio, que é 1,008. Cada elemento químico vai ter um número de massa e um número atômico específico. E é dessa forma que a tabela periódica está organizada. Vai ficar fácil de você achar os elementos através do número atômico, porque ela está em ordem. O hidrogênio, ele mora aqui, ó, na tabela periódica. Ele sempre vai aparecer aqui. E o número atômico dele é 1. O elemento químico que tem número atômico igual a 2 vai estar aqui nesse cantinho aqui, ó, que é o hélio. Se a gente descer aqui para o outro ladinho, vai estar o elemento com número atômico 3, que é o lítio, e assim por diante, até chegar aqui embaixo, certo? Uma regra, quando o elemento químico, o nome dele, é representado com uma letra só, no caso o hidrogênio, essa letra sempre tem que estar escrita maiúscula ou digitada. Se o elemento químico tem duas letras no símbolo, é o caso do, vamos pegar aqui, o níquel, aqui embaixo. A primeira letra sempre é maiúscula, o N, e a segunda minúscula, no caso o I. Eu falei com vocês em sala de aula que esses nomes eles não estão traduzidos todos do português. A tabela periódica, por exemplo, se a gente chega aqui, ó, deixa eu escolher para vocês o potássio. Potássio é com K. Por que não é o P? Não, o P é o fósforo, ele está ali do outro lado. Então, essa tabela periódica, a língua dela, né, é no latim e no grego essas palavras, a origem das palavras. Por isso que não vai fazer sentido, às vezes, todas a tradução exatamente como português. Mas, como eu disse, os símbolos, eles são universais, certo? Continuando a tabela periódica. Ela também tem um outro sentido. Olha, se a gente seguir essa flechinha aqui, é a família.
E a família, ela vem do número 1 até aqui o número 18. E se a gente olhar na vertical, vai ter o período. E o período vai do 1 até o 7. Isso vai funcionar como se fossem umas coordenadas geográficas ou x e o y dos gráficos da matemática. Então, se eu disser, por exemplo, que eu quero saber qual é o elemento químico que está na família 2, ó, família 2 aqui, e no período 3, aí você olha por aqui, você acha o magnésio. Lá na sala de aula a gente vai ter mais tempo para fazer esse tipo de exercício, mas você já tem que ter noção de que a tabela periódica vai ter a família e vai ter o período. Isso também acaba ajudando na hora de encontrar os elementos químicos, tá? Uma atividade que vocês terão que fazer é o seguinte: pensar em qual é o seu número da chamada. Mesmo que você não saiba o seu número desse ano, pensa no ano passado qual era o seu número na chamada. E aí você vai representar um elemento químico. Por quê? Faz de conta que o número da sua chamada era o 7. Então você vai ter que achar qual é o elemento químico que tem o número atômico igual a 7. Então você vai olhar lá em cima e vai achar, ó, aqui, o 7, nesse exemplo, é esse, ó, o nitrogênio. Então, você, no caso, se você é o número 7, você representa o nitrogênio. Quando você souber qual é o elemento que você representa, você vai ter uma atividade para fazer, que é colocar o símbolo do elemento, no caso aqui é o N, o nome dele, que é o nitrogênio, e qual a função dele, para que ele serve, onde ele se encontra, tá? Você vai ter que prestar atenção nisso. Essa vai ser a atividade, eu explico melhor depois. Uma curiosidade. Quando a gente fala do elemento hidrogênio, ele é o elemento químico mais abundante no universo. Quando a gente fala de universo, tem que pensar em outros planetas, nas estrelas, nas galáxias, tá? Então, no universo, o elemento químico mais abundante, que tem maior quantidade, é o hidrogênio. E aí os cientistas dizem, como Carl Sagan, diz que nós somos feitos de poeira das estrelas, porque as estrelas, elas têm hidrogênio em sua composição. E em nós também existe o hidrogênio na nossa composição. Por isso que eles dizem que somos formados por estrelas, por poeira de estrelas. Temos a mesma composição química. Agora, se a gente falar de Terra, do planeta Terra, qual será o elemento químico mais abundante no planeta Terra, para nós, na Terra? Pensa aí, tá bom? Que isso também vai ser uma atividade. Aqui a gente já está representando qual elemento químico você representa. Lembrando do seu número na chamada do ano passado ou deste ano, você vai ter que responder o nome do elemento, o símbolo dele e qual é a função, onde ele é usado, onde ele é encontrado, certo? E vocês vão receber também questões através do Google Classroom ou do Telegram. Essas questões é um formulário. O formulário ele está pronto, vocês não vão ter que copiar no caderno. Você vai abrir o formulário e vai responder direto nele, certo? E é de alternativa. O que acontece? Quando você acabar, coloque o seu nome completo, certifique-se disso, tá? Coloque o seu nome completo, porque às vezes tem dois colegas na mesma sala com nome igual. Coloque o nome completo e clique em enviar. Clicou em enviar, já vai sair provavelmente a correção para vocês e aí volta para mim também com a sua nota, certo? Então não deixe de fazer as atividades, acompanhe o Telegram e o Google Classroom. Bons estudos para vocês, se cuidem e até a próxima.